Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para nós começarmos mais um tema. Jesus ressuscitado no meio de nós. Ressuscitando a paz interior. Como eu trouxe no ensinamento de ontem, o autor ele traz nesse livro 40 dias com Jesus ressuscitado. A meditação do Evangelho nos preparando também para Pentecostes, mas vivendo a graça de ter Jesus ressuscitado no meio de nós. Aqui o autor ele traz para nós hoje a leitura do Evangelho, onde se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 36. São Lucas 24, 36. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Repito, a paz esteja convosco. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos num contexto onde Jesus ele aparece agora aos seus discípulos. Jesus ressuscitado aparecendo aos seus discípulos e levando a paz. Nós temos que entender o contexto onde eles estavam trancados pela perseguição. E Jesus ele vai e fala da paz. Hoje Jesus faz a primeira aparição aos discípulos. É interessante que a partir de agora, isso vai acontecer durante 40 dias do ressuscitado. Em todas as vezes o cenário é o mesmo. Os discípulos estão com medo, espantados. Jesus sempre chega desejando a paz. Esta paz que Jesus desejou a eles também deseja a nós. E tão importante que passou a fazer parte da liturgia na Santa Missa. Primeiro em forma de oração, naquele momento onde somente o sacerdote reza, e depois de uma forma de cumprimento fraterno em meio à assembleia. O primeiro conceito de paz é uma pessoa. Antes de Jesus nascer, várias profecias já anunciavam detalhes da sua vinda. Um dos grandes profetas que contou um detalhe foi o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Isaías diz que quando ele vier será chamado Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Deus forte, maravilhoso, admirável conselheiro, príncipe da paz. Dentre tantos os títulos de Jesus, um deles é príncipe da paz. É tão maravilhoso saber que Jesus é o príncipe da paz. Muito lindo é ouvir isto. Ouvir Nossa Senhora em uma das suas aparições em Medjugorje se apresentando: eu sou a rainha da paz. Portanto, a paz não é um sentimento, não é um bandeirinho, uma roupa branca, nem uma pombinha voando. A paz é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Se a paz é uma pessoa, quem não tiver contato com Jesus não conseguirá conhecer e experimentar o caminho da paz. O mundo vier tempos de paz nunca consegue, portanto, teima em rejeitar a própria paz de Jesus. Só Ele pode, portanto, chegar no cenáculo de nossa agonia, encontrando-nos trancados com medo e espantados, a dizer: a paz esteja convosco. Porque a chegada da sua presença viva, ressuscitada, é a chegada da própria paz. A paz é real, é presente, é palpável, ela é um fato. Muito importante para solucionar tudo isto é entender os conceitos concretos, corretos sobre a paz. Vamos lá, irmão. Em hebraico, a paz se traduz por Shalom. Em hebraico, Senhor se traduz por Adonai. Por isso, os judeus, quando se cumprimentam desde sempre, Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor. Isso significa que não existe uma paz sem o Senhor. Já no grego, a paz se traduz Eirene, que significa harmonia espiritual. Importante saber que Paulo era judeu e que se denominava perfeito em hebraico e grego. Portanto, ele sabia que a paz era Shalom e que a paz era harmonia. Convicto disso, ele vai pregar em Roma, citando o que está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 5. Quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, conquistando a paz com Deus.
Sua experiência com Cristo ressuscitado lhe trouxe harmonia, reorganização interior, e por isso ele está em paz. Jesus é a paz e a harmonia interna que gera a paz. Outro conceito de paz é aquela que não é ausência de problemas. Em nenhum instante Jesus disse que seria fácil. Ele disse em São João que no mundo haveríamos de ter aflições e tribulações. João capítulo 16. Ficou claro que o caminho seria de tomar a nossa cruz e prosseguir, pois a perseguição, a humilhação, lutas de todas as formas farão parte da caminhada humana. Porém, o apóstolo escreveu em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, dizendo que a paz do nosso Senhor excede o conhecimento humano. Teremos problemas diversos, mas teremos paz. Como explicar na hora de uma perda de um parente, quando recebemos uma notícia de demissão, como sentir paz numa pandemia, como conseguir entender isto? Não basta somente pensar positivo e emanar energias boas para as coisas ou pessoas. Ter pessoas que nos querem bem é muito importante, mas a paz não é sentimento e nem está ligado com coisas externas que nos rodeiam. É um estado de alma, não é nenhuma ausência de problema. João Paulo II, hoje João Paulo II, São João Paulo II, disse que a igreja estava perdendo a teologia do martírio. Quer dizer que não se fala mais em paz e alegria em meio ao sofrimento dos cristãos. E os cristãos não sabem mais sofrer. Os santos sofriam muito, mas conservavam a paz e a santidade. Com as nossas lutas e dores, salvaram muitas almas, ainda santificaram. Nos nossos dias, é muito importante isso daqui, irmãos, para nós, que o autor lhe traz, porque é o que está acontecendo no meio de nós hoje, e muitos de nós queremos o que ele vai falar aqui. Nos nossos dias queremos milagres, vitórias, curas, sinais, prodígios. Parece que o desejo humano é eliminar problemas para adquirir a paz. O que ele traz aqui, irmãos, parece que se nós tivermos milagres na nossa vida, tivermos vitórias, curas, tivermos prodígios, nós teríamos paz. Mas não é isso que Jesus ele promete. O sofrimento faz parte da caminhada terrena do ser humano. E esperamos resolver as coisas para que tenhamos paz. Nunca teremos. Não posso profetizar que seus problemas vão acabar, pois não teria nenhum fundamento bíblico e nem teológico para isso. Mas posso profetizar que você e a paz, de encontrar a paz no meio disto. Aqui é muito interessante que ele fala, não posso tirar todos os seus problemas, tirar tudo, mas ele pode profetizar no meio. Deus pode, o profeta ele traz para nós que ele pode profetizar em meio a tudo que você está passando, a cruz que você está passando, a paz. O nome desta paz é Jesus. Se houver um entendimento a esse respeito disto, mesmo desempregado, tendo acabado de perder o beber, mesmo convicto, com vício químico de famílias, mesmo lutando contra o câncer, você terá paz. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando a Bíblia nos relata, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhava para cima e sorria. Alguém sendo morto a pedradas, como está sorrindo, irmão? O senhor já parou para analisar como Santo Estevão, olhando ao céu, ele sorria, sendo morto e apedrejado? O nome disso é paz interior. O que dizer de Paulo e Silas no meio da noite na prisão, com sede, fome e frio, manchados, começaram a louvar e dançar, e Deus respondeu em oração deles. Como alguém pode sentir alegria na prisão? Em sofrimento? Isto é paz. Outro conceito de paz é um exercício. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo fala de um espinho na carne que não sabemos o que é, mas que incomodava a ponto de relatar que parecia um anjo de Satanás a esbofetear a ele ao tempo todo. Disse ainda, por 3 vezes rogou ao Pai para levá-lo. Aqui quando Paulo ele fala, rogou ao Pai 3 vezes, não, ele rogou sempre. O 3 aqui tem um significado que ele sempre rogava ao Pai que tirasse isso dele.
Disse ainda por 3 vezes rogou ao Senhor para levá-lo, mas o Senhor disse: basta-te a minha graça. Podemos nos colocar no lugar de Paulo e encontrar-se diante das realidades pessoais, onde o Senhor não retirou o espinho. Nem sempre o Senhor vai nos privar dos espinhos, mas deseja nos educar no exercício e depende da sua graça e nos produzir paz. Qual é o sentimento que Jesus estava dando a Paulo? A maioria dos santos viveu um desconforto, mas eles tiveram paz. Aprender a ter paz é sim um exercício diário. Como Jó diz: Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Paulo concluiu dizendo que sentia alegria e paz na fraqueza, na miséria, na doença, na perseguição, porque entendeu quando ele, sendo fraco, aí que ele era forte. É um processo de esvaziamento, uma palavra chamada gênesis, porque muitos casais não vivem esta paz, porque não querem se esvaziar de si mesmo. É um exercício de paz. Não adianta somente rezar, consagrar o seu casamento e na hora que ele mais precisa paz, você estraga tudo. Como vai obter a paz uma pessoa que está cheia de si mesma? Para ter paz, é preciso abrir mão de si mesmo. Isso acontece no casamento, na educação dos filhos, na vida paroquial, profissional, em tantos campos da nossa vida. Muitas de nossas crises são comportamentais, não são espirituais. Não sabemos exercitar a paz, colocamos a culpa em terceiro, até mesmo no demônio, mas falta humildade em admitir que não há paz em nós, o domínio. Não temos em nós o domínio. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6, disse: a comunhão é o vínculo da paz. Se perdemos a comunhão com a esposa, com o marido, com os irmãos, com o padre, com os amigos, perdemos a paz. É o segredo da comunhão, esvaziar-se de si mesmo. Que lendo Jesus, no maravilhoso discurso da bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são os que conseguiram conquistar a paz. São os pacificadores, por ter conquistado, serão chamados filhos de Deus. O Deus da paz. É importante dizer que o processo de santidade passa pelo sim e pelo não. Enquanto vamos renunciando às coisas velhas, abandonando os pecados, dizendo não a tudo que nos atrapalha, vamos substituindo por coisas novas, adquirindo qualidades, conquistando virtudes, dando um sim a tudo que nos engrandece, que nos engrandece. Não adianta não parar de pecar e não ser virtuoso. Seremos também julgados pelas nossas virtudes, mas até do que o volume de obras, religiosidades. A paz é uma virtude que ser conquistada. Peça a Deus para que incessantemente deseje todos os dias, insista até conquistá-la. A virtude da paz modela o caráter, mexe com a personalidade e ocupa o coração dela por inteiro. Claro, tudo isto é um processo de maturidade, autodomínio, autoconhecimento. Deixe Deus ressuscitar a paz interior. Aqui o outro, ele nos trouxe muito esta paz no casamento, nos filhos, no nosso trabalho, em meio às tribulações. Eu fico imaginando o que os apóstolos passaram, as dificuldades, mas como conquistar tudo isto no meio às tribulações, as dificuldades, as percas, assim como ele trouxe Santo Estevão, até mesmo Jó no Antigo Testamento. Ter paz é ter Jesus. Se você não tem Jesus, irmãos, você não tem uma paz interior. Se você não tem Jesus internamente dentro de você, você não vai ter essa paz. Em meio às dificuldades, eu vejo a vida do Santo Padre Pio, o que aquele homem passou, as doenças físicas que ele tinha, a batalha física que ele tinha. Santo Antão no século IV, nós vemos quantas dificuldades esses santos passaram, mas eles tinham paz, porque eles tinham o próprio Jesus, eles tinham esta paz interior. Aqui ele trouxe muitas palavras para nós, pegando aqui, né, como ter paz numa perca de um ente querido, na perca de um trabalho. É ter paz, é ter confiança, é ter esse Jesus dentro do nosso coração. Irmãos, nesse tema,
eu achei muito bonita essa frase, a última frase. Deixe Jesus ressuscitar em você a paz interior. Mais uma vez, a palavra é decisão. Deixe Jesus ressuscitar a paz interior dentro de você. É uma decisão sua de você deixar Jesus ressuscitar a paz, porque Ele é a paz. O autor nos trouxe isso. Jesus é a paz que nós tanto precisamos nesse mundo de tantas aflições. Jesus falou que nós teríamos aflições, mas Ele também nos deixou a paz. Ele está no meio de nós. Eu convido você a tomar uma decisão. A decisão de Jesus ressuscitar a paz dentro de você.